Laessa Nunes luta pelas causas do idoso há muito tempo. É presidente da Associação de Parkinson e hoje compõe o Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis, também como presidente. Então, eu sempre estive envolvida com essas causas, sempre. Mas principalmente depois, aqui em Florianópolis, que eu entrei comecei a participar do curso de monitores da UFSC. Terminado o curso, lá com idosos a gente convivia, né? Já desde aquela época. E hoje em dia, continuando, estou aqui. O Conselho é um órgão colegiado composto por representantes do governo municipal e a sociedade civil. São 10 conselheiros indicados pela Prefeitura e outros 10 eleitos por ONGs e associações. O CMI é um órgão fiscalizador que tem a obrigação de supervisionar e acompanhar as políticas públicas para o idoso. Nós tivemos agora mais recente um mercado lá em Canasvieiras que não atendeu bem o idoso. E ele ficou indignado porque ele deveria ser atendido, deveria ter prioridade, não teve. E a pessoa, o que estava no caixa, que era o dono do mercado, mandou que ele fosse para o fim da fila. E ele se sentiu desrespeitado, né? Se lá não tinha uma placa que tinha uma caixa preferencial, mas ele tinha o direito de ser atendido em primeiro lugar. Aí ele chegou até a fazer um BO, inclusive, e depois trouxe o conhecimento para nós da situação. Com mais de 60 anos, o idoso tem direito a um atendimento preferencial imediato em qualquer local. Descontos de 50% em eventos ou atividades culturais e 2 vagas em transportes públicos intermunicipais e interestaduais, conforme a sua renda. Já acima dos 65 anos, não é mais preciso pagar pelo transporte público municipal. Ele tem direito a um salário mínimo caso não possua renda para se manter. O acesso é prioritário a todos os serviços do SUS e o fornecimento de medicamentos é gratuito. Apesar de ser previsto em lei, em apenas 1/3 dos municípios catarinenses, os conselhos do idoso funcionam. O restante nunca foi criado ou está desativado. O CMI também cria projetos e programas que ajudam a melhorar a aplicação do Estatuto do Idoso e o atendimento em áreas como saúde, transporte e serviços. O Conselho Municipal ele só não é executor, mas ele é fiscalizador, é protetor, é amigo do idoso, nós podemos dizer assim, né? Um órgão que o idoso pode contar. A gente viu que a maioria dos municípios ainda não tem o Conselho Municipal do Idoso, né? Ou tem muitos municípios que implantaram e desativaram. Por que isso ocorre? A legislação, o Estatuto do Idoso, faz referência expressa ao Conselho Municipal do Idoso e atribui a ele funções específicas. Então, a gente extrai disso que a implantação desse órgão ela é obrigatória dentro de cada município. Mas, por outro lado, a lei não estabelece uma sanção ou uma penalidade específica caso não haja a estruturação desse órgão colegiado, né? Então, a criação e a formação e o funcionamento do Conselho, ele decorre muito da vontade política daquele prefeito, né, do município, e decorre também do envolvimento da comunidade, da sociedade com a questão do idoso naquele local. Essa sociedade ela vai poder impulsionar a criação do órgão e vai também poder fazer parte dele. Esses conselhos municipais eles são órgãos paritários, formados por representantes do poder público, né, da prefeitura, e de entidades privadas ligadas aos interesses afetos ao idoso, né? Então, é preciso que haja também, além de gestores públicos interessados, uma sociedade engajada com essa questão. E essa equação ali que nem sempre é fácil de se alcançar na prática. E o Ministério Público chegou a fazer uma cartilha, incentiva isso, e qual é a atuação dele nesse sentido, de propor, ou de estimular, ou até mesmo fazer valer a implantação dos conselhos? O promotor de justiça na sua comarca, ele tem um papel importante de articulador nesse processo de criação do conselho. Ele pode fazer um pedido de informações para a prefeitura, solicitar em que pé que está o andamento ou do processo legislativo ou das reuniões com a sociedade para a criação desse conselho.
ele pode estimular a articulação, então, entre a sociedade e esse poder público para a criação desse órgão. Não sendo possível, por esses meios, a criação do conselho, o promotor também pode, aí sim, por uma via administrativa mais formal ou judicial, exigir que num prazo que daí vai se especificar nessa documentação, que se crie e que se estruture e se ponha para funcionar esse conselho, sob pena de uma multa aí que vai ser determinada também pelo juiz ou no próprio documento administrativo. A senhora falou antes que uma das dificuldades é que a sociedade também tem que se organizar. Exatamente. Porque há essa necessidade de ser um órgão paritário, com representantes do poder público municipal e também da sociedade. Mas em municípios que não têm 10 associações envolvidas com o idoso, essas entidades elas têm que ser diretamente relacionadas à atuação com o idoso, ou o que caracteriza uma associação, entidade da sociedade civil? Uma associação que tem uma finalidade social, já, ainda que indiretamente, acaba acolhendo os interesses do idoso. Não precisa ser uma associação formada especificamente para a defesa do direito do idoso. Basta que ela tenha uma finalidade social relevante para aquela questão. A senhora sente que ela está se preparando, a sociedade, para viver esse momento de ter muita gente idosa, ou a gente tem que mobilizar muito mais gente ainda para pensar nesse futuro? Esse é um dado bem interessante. Assim, os últimos números do IBGE indicam que nos 20 anos que passaram, a população idosa do Brasil dobrou. Né? São mais de 23 milhões de pessoas idosas no Brasil. Até 2050, o que se estima é que haverá mais pessoas idosas do que crianças no mundo. Então, é preciso que as pessoas se preparem para o acolhimento e o atendimento dessas pessoas. O que a gente verifica é uma grande dificuldade uma escassez de profissionais, primeiro, de profissionais preparados para o cuidado específico que esse idoso exige, né? E também uma falta de estruturação dos serviços para o acolhimento desses idosos e da preparação daquelas pessoas que prestam esses serviços. A gente verifica, especificamente nas instituições que acolhem os idosos, existe uma lista de espera que demandaria um incremento das vagas em mais de 30%. Todos esses dados indicam que o que falta é um investimento de recursos nessa área. Pois é, o Ministério Público fez um diagnóstico das instituições, né, de longa permanência, né, chamados asilos. A situação do Estado, como é que está? Foram visitados pelo Ministério Público até meados de 2014, junto com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, o CREA e o Conselho Estadual do Idoso, cerca de 170 instituições no estado, né, que acolhiam mais de 4 mil idosos. A gente verificou que a maioria dessa população acolhida era composta por um público feminino, né, mais de 2/3 dessa população. Essas instituições, em sua esmagadora maioria, é privada, né? São instituições privadas que recebem, poucas delas recebem recursos públicos. A maioria sobrevive ou de doações ou da própria contribuição daquele idoso que está ali institucionalizado. Então, são dados que indicam que há um esforço dessas entidades privadas para o acolhimento dessa população, mas a contrapartida do poder público talvez ainda precise ser melhorada. A senhora tem algum recado final a respeito do tema desse programa, para esses eu acho que o grande foco que se pode dar para essa questão é ver esse aumento da expectativa de vida e, em consequência, o envelhecimento da população como uma grande conquista social, né? Uma grande conquista que decorre da evolução em várias áreas, né? Mas é preciso, além de valorizar essa conquista, que fez com que essa pessoa conseguisse chegar a essa faixa etária, também, como todo processo de evolução, também atender a essas novas demandas que surgiram em decorrência do envelhecimento da população e capacitar esses serviços e essas pessoas para atender a pessoa que chega na idade avançada, mantendo essa qualidade de vida. Obrigado por sua participação no programa Alcance. De nada.